Eu acho que a arte pré-histórica ela pode ser uma coisa viva, nós podemos estabelecer um diálogo realmente criativo com elas, um diálogo nietzschiano, sabe aquele filósofo alemão, o Nietzsche? Nós não temos que entender o passado como algo morto, tá certo? Que são expressões culturais e, além disso, expressões artísticas de altíssima qualidade. Quer dizer, ninguém, eu acho que nenhum ser humano é minimamente inteligente, não precisa ser muito inteligente ou muito culto, etc. tal, mas minimamente inteligente, é só ver essas pinturas pré-históricas para concluir que os caras desenham muito bem, que os caras colorem muito bem. É que nós não somos, simplesmente como vivemos no século XXI, melhores desenhistas ou melhores pintores do que eles, absolutamente, tá certo? E nem as técnicas que eles usam sejam técnicas extremamente primitivas, né? Muito pelo contrário, tal, são técnicas altamente sofisticadas, né? O emprego dos pigmentos, os aglutinantes, as técnicas do sopro, eles pintavam com a mão, usavam diversos tipos de pincéis, etc. tal, quer dizer, havia uma técnica também altamente sofisticada, tá legal? Então é isso, é só fazer essa introdução, quer dizer, a arte pré-histórica, primeiro, ela está vinculada ali a uma das mais extraordinárias e a mais longa experiência da humanidade, do ser humano sobre o globo, sobre a Terra, tá certo? E, além disso, ela tem qualidades artísticas extraordinárias, de tal maneira que nós podemos dialogar com elas e produzir efetivamente a partir delas. Olha, essa daqui é também uma gravura do Picasso dos anos 50, que é uma releitura, talvez o termo seja muito mal usado, de uma das pinturas que se encontra na Grota de Lascaux, na França. Eu vou mostrar para vocês essa vaca. É uma das vacas que estão nos corredores da Grota de Lascaux, que o Picasso reproduz aí, tá legal? É ipsis litteris, no caso específico, ele ainda nem a trabalhou, ele a copiou de uma maneira extremamente fiel, tá legal? Bom, a questão é a seguinte, de que maneira, como que teve início justamente essa produção figurativa, quer dizer, essas imagens na pré-história, tá legal? De que maneira os caras começaram efetivamente a pintar? Isso a gente não sabe, quer dizer, nós temos aí algumas informações relativamente seguras sobre essas pinturas. Por exemplo, nós temos um processo de datação que é relativamente preciso por causa do carbono 14, você sabe como funciona, tal, depois eu vou me referir a isso. Quer dizer, no interior das grutas, tal, havia restos de fogueira, tal, e se você trabalhar justamente aquelas madeiras ali, utilizando carbono 14, ou então ossos, etc., tal, a gente consegue chegar a uma datação que é relativamente, tá legal, segura. A gente sabe mais ou menos de quanto que são efetivamente aquelas pinturas, tá legal? Justamente usando esse procedimento. E a gente conhece também de uma maneira muito precisa as técnicas, os pigmentos, os aglutinantes, etc., tal, que os caras utilizaram. Tudo isso a gente sabe, eu vou me referir a isso, aí nós estamos no universo das certezas. Mas afora esse universo, esses aspectos que nós podemos responder de uma maneira relativamente precisa, há muitos aspectos que nós temos que levantar algumas hipóteses, algumas conjecturas. Por exemplo, nós não sabemos os significados que os homens da pré-história davam aquelas imagens, mas nós podemos conjecturar e nós podemos levantar algumas hipóteses. E nós não sabemos também como que eles perceberam que eles podiam gravar imagens nas paredes calcárias. Mas também nós não sabemos de que maneira que tudo isso começou, mas nós podemos conjecturar. Então eu vou apresentar para vocês uma hipótese do início dessas representações figurativas. Eu acho, é a minha opinião pessoal, tá legal, que tudo deve ter começado por acaso, de uma maneira involuntária. Então, ó, a minha explicação é muito infantil, hein? Mas eu estou imaginando o seguinte, os caras caminham sobre uma caverna calcária. Aquela caverna está umedecida, está molhada, etc. Tal. O cara escorrega. Mas ele escorrega várias vezes. E à medida que ele vai escorregando, ele vai deixando algumas linhas ali no solo, tá legal? E ele começa a observar aquelas linhas e ele percebe que na intersecção daquelas linhas aparecem algumas imagens que se assemelham, por exemplo, a animais. É possível que em intersecção de linhas apareça uma orelha de um animal. Olha que infantilidade, então. Mas essa é a minha explicação. Ou em algumas aparece um focinho, tá legal? Ou então é possível que ele tenha gravado as suas mãos de uma maneira involuntária
sobre uma parede calcária, sobre uma parede rochosa. Imagina o cara matou um animal, ele está tirando as vísceras do animal, ele está com as mãos sujas de sangue, uma coisa horrível, né? Com as mãos untadas ou com a mão suja e tal. E aí, sem querer, ele coloca a mão assim, justamente sobre uma parede, e aí a sua mão vai ficar impressa ali, não vai? Hein? É possível, tal. Ou então, numa parede molhada, colocando a mão, ou a mão suja, ou a mão untada de alguma coisa, colocando a mão, ela vai ficar gravada. Bom, isso pode ter ocorrido de uma maneira casual e involuntária. No entanto, é no momento em que ele começar a refletir sobre essas imagens que aparecem involuntariamente, ele pode começar a fazer essas imagens de uma maneira deliberada. É porque a marca de uma mão sobre uma parede calcária mostra que é uma associação entre uma coisa inanimada, a mão que está gravada na parede. Ela é uma coisa inanimada, tá lá, tal. Mas ela é semelhante a um original orgânico e autêntico. Ele percebe que a mão dele, ela foi gravada, não é isso? Grafada, não sei qual termo que se pode dar. Ela ficou marcada na parede calcária de uma maneira muito precisa. Então há uma relação entre aquilo que é vivo, que é orgânico, que é autêntico, e aquilo que é inanimado. No momento em que ele percebe que isso é possível, ele toma consciência de um poder de criação extraordinário que ele tem, e aí ele começa a fazer deliberadamente as imagens. Uma hipótese, não? Não? É possível, tal. E depois tem um lance aí, um lance extremamente curioso, é que ele toma consciência de um poder de criação que é possível que até então ele não tivesse. Quer dizer, ele se distingue dos demais seres vivos com os quais ele convive, que ele é capaz de fazer imagens, de copiar, de representar aquilo que ele está vendo. Como vai dizer o Aristóteles, tal milênios depois, lá no século V a.C., no livro do Aristóteles, a Poética, Aristóteles vai dizer que imitar é natural nos homens e que distingue os homens dos animais é que os homens são artistas. E é possível que esses caras tenham tomado consciência disso por meio de uma série de acasos. Mas por que o exemplo das mãos? Porque nas cavernas, a gente vai ver, mesmo nas cavernas ali da Dordogne, na França, tal, naquelas cavernas calcárias que estão naquela região da França, próximo aos animais há muitas mãos, a gravação de mãos, tá legal? A impressão de mãos, o termo impressão é melhor, tá legal? A impressão de mãos. É claro que isso pode ter o significado. Se você desenha cavalos, representa cavalos e com mãos próximas, isso pode estar dando a entender que aquelas mãos estão ali para capturar os animais, não é isso? Você estende o domínio, o controle sobre os animais por meio das mãos. Mas há espaços em que as mãos estão sozinhas, elas estão isoladas, etc. Tal. Era possível que elas estivessem ali de uma maneira involuntária ou casual. No caso específico, apenas para dar um exemplo para vocês, aqui, olha, chama-se Cueva de las Manos. Sabe onde se encontra essa Cueva de las Manos? Na Argentina, na Patagônia, na província de Santa Cruz da Argentina. Tá legal? Essas impressões de mãos nessa região são de 9.000 anos, ou portanto, 9.000 anos atrás, portanto, 7.000 anos antes de Cristo. Está numa caverna, que é numa caverna da Argentina, tal, na Patagônia, que chama-se justamente a Cueva de las Manos. Olha quantas representações de mãos. Só que essas representações não são casuais, hein? Porque aqui, eles utilizaram a técnica do sopro, quer dizer, você coloca a mão sobre a parede calcária, coloca o pigmento no interior de um canudo e começa a soprar, tá vendo? Ali são mãos gravadas, tá vendo? Tal, nessa caverna pré-histórica do sul da Argentina, na Patagônia, tá? Na província de Santa Cruz. Aqui, também mão, vocês percebam que ele deve ter utilizado, que é o artista, ele é o artista da pré-história, tá? Na região da Dordogne e tal. Ele deve ter utilizado um pigmento ocre, não? Ele colocou a mão sobre aquele muro, trata-se aqui de uma caverna calcária, tal, e ele soprou, ele colocou o pigmento no interior do canudo, tal, de cor calcária, de cor ocre, tal, avermelhada, e foi soprando, tá vendo? Isso aqui também é uma técnica do sopro. Eles usavam, efetivamente, vários tipos de técnica, a técnica do sopro era uma delas. Usava outras, por exemplo, que em francês, o termo é muito feio, né? Mas chama-se cachis. De cachis vem de cachê, quer dizer, de cuspir. Ele pode
misturar o pigmento com água, mistura com água e coloca na boca, aí faz uma máscara e vai cuspindo, ele cospe e tal, é o hashi, e também ele vai formando as imagens, tá certo? Então é isso. Então, é possível que o início da arte pré-histórica tenha aparecido de uma maneira casual. Depois, uma reflexão sobre o acaso, o surgimento de uma consciência de um poder de criação, que era o poder de criação artística. Aí as imagens começam a ser feitas voluntariamente e é possível que eles comecem também a atribuir às imagens um valor mágico, um valor religioso. Tá legal? É isso, tá bom? Então eu acho que tem a presença do acaso nas grandes realizações da humanidade e é possível que as pinturas tenham surgido assim casualmente. Por quê? Por essa razão. É porque há muitas mãos impressas nessas cavernas, tal. Não só nas cavernas na pré-história europeia, nas pré-histórias, nos sítios pré-históricos em geral. Bom, olha, o que ocorre, pessoal, é que há sítios pré-históricos no globo. Né? É legal? A gente vai ver justamente a caverna de Altamira, da Espanha, que fica lá no norte da Espanha, perto de Santander, etc. Tal. Mas no sul da Espanha há sítios pré-históricos formidáveis. Por exemplo, próximo a Málaga. Málaga é um sítio pré-histórico. Na França, em outros locais, às margens do rio Ródano. Na Itália, por exemplo, na Puglia, né, aquela região da Itália, na Sicília, perto de Palermo. Quando a gente pensa em Palermo, a gente pensa na máfia, etc. Tal, aqueles caras de metralhadora e tal. Mas Palermo é um sítio pré-histórico maravilhoso. São vestígios pré-históricos na África, tal, no Brasil, em Goiás, em Minas Gerais. E nesse sítio pré-histórico, eu me referia para vocês, que no Parque Nacional da Serra da Capivara, quer dizer, a datação daquelas figuras que se encontram no Piauí, bem lá no sertão do Piauí, era uma região de Caatinga, tá legal? Há formações rochosas ali muito características na região da Serra da Capivara. Lá, olha aqui, ó, por exemplo, isso aqui é a Serra da Capivara. Só que aquela vegetação ali não é inteiramente caatinga, não é isso? Ali tem restos de uma vegetação tropical. É por isso que deve ter havido assentamentos humanos muito antigos aí. Você sabe que os estudos da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, lá no Piauí, São Raimundo Nonato está a mais de 500 quilômetros da capital do Piauí, de Teresina, que está bem lá no interior, tal. Vocês já tiveram a oportunidade de ir, tal, mas é um sítio arqueológico, pré-histórico, artístico, realmente maravilhoso, e que, inclusive, ele refez a datação da ocupação humana do continente americano. Sabe por quê? É porque, justamente, numa região daí da Serra da Capivara, que se chama Boqueirão da Pedra Furada. Olha aqui o Boqueirão da Pedra Furada, no Piauí, tá legal? 550 quilômetros distante de Teresina, a capital do Piauí. Chama-se Serra da Capivara. O município mais perto aí chama-se São Raimundo Nonato, tá legal? E aqui é o chamado Boqueirão da Pedra Furada. E aqui nas escavações próximos ao Boqueirão da Pedra Furada, tal, foram encontrados restos de fogueira, que depois foram analisados por carbono 14, e aí constatou-se que aqueles restos de fogueira eram de 48 mil anos atrás, que é uma coisa absurda. Os vestígios mais antigos de vida humana, claro, de sociedades humanas, no continente americano era 12 mil anos. Quer dizer, todas as teorias do povoamento da América tal foram alteradas pelos trabalhos arqueológicos na Serra da Capivara, ali em São Raimundo Nonato. Mas ocorre que nessa região uma série de pinturas, pinturas murais, pinturas rupestres e tal. São 500 sítios arqueológicos na Serra da Capivara, entre eles são 330 desses sítios arqueológicos há representações figurativas de animais, de homens, a história, cenas de caça e tal. São mais de 33 mil, olha aqui, ó, esse aqui é um exemplo que fica próximo lá ao Boqueirão da Pedra Furada e tal. São representações policromas, não é isso? Ou policromáticas nas rochas tal dessa região, que é uma pré-história brasileira. De quando que são essas pinturas? Essas pinturas são de 12 mil
anos atrás, de 10.000 a.C. até 8.000 anos atrás, 6.000 a.C., quer dizer, de 10.000 a.C. a 6.000 a.C., há esses vestígios aí pré-históricos nessa região, na região de São Raimundo Nonato, lá no interior do Piauí. O que ocorre é que essas descobertas pré-históricas, elas são muito recentes. No caso específico de São Raimundo Nonato, da Serra da Capivara, lá do Parque Nacional da Serra da Capivara, lá no Piauí, tudo começou em 1963, quando o prefeito da cidade, ele veio a São Paulo, e aí ele trouxe umas fotografias. 1963, ele foi ao museu, o Museu de História da USP, o Museu do Ipiranga. Ele fotografou essas figuras, aí veio a São Paulo, foi no Museu de História da USP, lá no Museu do Ipiranga, aí ele mostrou essas fotos aos pesquisadores do Museu do Ipiranga, e entre os quais se encontrava uma pesquisadora formada na USP, que é a Niede Guidon, né? Que é justamente a que dirige o Parque Nacional da Serra da Capivara. E ele disse que os habitantes da região achavam que essas figuras tinham sido feitas pelos índios. E a Niede Guidon logo percebeu que se tratava de uma expressão pré-histórica tal desconhecida no Brasil. Mas ela não começou imediatamente a estudar a Serra da Capivara, como geralmente ocorre na cultura brasileira, sobretudo a cultura acadêmica, que é extremamente francófila, né? Que é extremamente afrancesada. Isso em 1963, ela vai fazer um doutorado na França, aí ela começa a estudar, fazer um doutorado, uma pesquisa na França, etc. tal. Aí ela leva as imagens dessa arte pré-histórica da Serra da Capivara, e lá na Europa ela constitui uma missão de pesquisadores franco-brasileira. Em 1970, aí os caras vão até lá e começam todas essas pesquisas, o levantamento do sítio arqueológico, etc. Tal. Em 1979 é criado o Parque Nacional da Serra da Capivara. Isso para mostrar para vocês, então, que há registros pré-históricos no mundo, inclusive no Brasil. E um dos registros pré-históricos mais importantes existentes é o que se encontra efetivamente no Brasil, que são mais de 33 mil desenhos, tá certo? Predominam os desenhos e algumas incisões também. Os caras ali na rocha, a rocha extremamente plástica, eles podem fazer incisões com pedras pontiagudas, tal. Você vai justamente fazendo intervenções na pedra e jogando efetivamente pigmento lá dentro. Mas o que predomina em São Raimundo Nonato, ali na Serra da Capivara, são os desenhos. Tá legal? Então é isso. Eu vou me referir à pré-história, aos registros pré-históricos de uma determinada região europeia, tá legal? Mas a gente poderia estender esses estudos da pré-história para outros locais, outros sítios, outros exemplos de arte pré-históricas tão interessantes quanto, inclusive, no Brasil, aí no interior do Piauí, lá na Serra da Capivara, no interior do Piauí. Bom, o que ocorre é que as representações plásticas existentes olha aqui, ó, essa aqui nesse território a qual nós vamos ver, nesse caso específico é o teto, chama-se da Cueva de Altamira, que fica lá nos Montes Cantábricos, tá legal? Perto de Santa Helena del Mar, depois eu vou deixar isso mais preciso e tal. São representações altamente realistas ou naturalistas, quer dizer, há um naturalismo anatômico que é muito preciso. Nesses sítios aos quais eu vou me referir, porque é o tipo de pintura que se estende ali na região dos Pirineus e se estende também para as regiões francesas, como para a Gota de Pechmerle, Lascaux, tal. Eu vou me referir a todas elas. O que nós sabemos, o que nós conhecemos sobre essa arte pré-história? Nós conhecemos a técnica. Eu vou me referir a ela. A técnica de uma maneira muito clara, de uma maneira muito precisa. Como esses caras trabalhavam, quais eram os pigmentos, como era a paleta. Eles usavam muito poucas cores, hein? E algumas cores que não se faziam presentes. Por exemplo, não há verde. É verdade. Teve um cara, um historiador da arte atualmente na França, um pesquisador, ele está fazendo um trabalho sobre as cores. Cores, quando que aparece o verde, quando que o verde ele predomina, quando que aparece o azul, etc. Tal. E ele constatou que nos sítios pré-históricos não há verde. É uma questão que ele se coloca. Por que não aparece o verde se eles tinham acesso a esse tipo de pigmento? Realmente não há verde, a paleta ela é reduzida.
Mas isso nós conseguimos, a gente consegue discutir, elaborar, explicar. Sabe o que a gente não consegue? Sabe o que é muito difícil? É a gente entender qual é o significado que esses caras davam a tudo isso. Como que eles entendiam? Qual era o poder, como eles entendiam essas imagens? De que maneira? Tal. Imagina-se o seguinte aqui, ó, se a gente ficar no campo das hipóteses e das conjecturas. Qual é a primeira conjectura? Que é claro, essas imagens formidáveis, muito bem desenhadas, muito bem pintadas, vejo que elas têm uma sugestão de relevo fabuloso, né? Uma sugestão de modelado extraordinário, os caras sabiam sombrear, eles usavam vários tipos de... Eles trabalhavam com as mãos, com pedras pontiagudas, que eram o sílex, com pincéis de vários tipos, etc. Tal. Mas a gente não sabe qual era o valor que eles atribuíam a isso, qual era o significado que efetivamente eles davam a essas imagens. Isso não dá para saber, mas dá para conjecturar. Sabe qual é a primeira conjectura? Sabe qual é? A primeira hipótese? A primeira hipótese é que nós, os seres humanos, nós, homens, mulheres, tal, nós atribuímos poderes mágicos às imagens. Tem esse dado, é um dado antropológico. Não é que eles atribuíam, na pré-história, poderes mágicos às imagens. Nós atribuímos e continuamos atribuindo. Nós entendemos que nós associamos a imagem com seres vivos. Olha, o Gombrich, nesse manual de História da Arte, ele propõe a seguinte experiência. Olha, qual é a experiência? A experiência seria a seguinte. A gente pega uma fotografia nossa, de algum amigo, de algum parente, de alguém que a gente gosta, tal. Aí a gente pega uma tesoura. Vamos pegar uma fotografia de família, tal. Quando tinha fotografia de família, que agora não tem mais. Agora, com o aparecimento desses novos meios, ninguém mais vê fotografia. Mas quando tinha fotografia, quando as pessoas tinham fotografia, revelavam no cara da esquina e fazia álbum, e todo mundo via as fotografias e comentava, isso num passado até bem recente, né? Porque agora ninguém vê mais, só vê na telinha, depois o cara não quer mais saber, né? Já viu, tal, fica por isso mesmo. Mas se a gente pegasse uma dessas fotografias em papel e pegasse uma tesoura, veja essa experiência, Paulinho, pega uma tesoura, tal. Aí a gente uma pessoa que a gente gosta, tá legal? Tem que ser uma pessoa muito próxima a gente. Nós vamos cortar a cabeça dela com uma tesoura. O que vocês acham? Hein? Vocês acham isso legal? É legal? É? Ou da gente mesmo, a gente corta, pega uma imagem da gente, corta com uma tesoura. Ou então a experiência que o Gombrich propõe, um herói contemporâneo, um atleta, um jogador, no caso específico do Brasil, um jogador de futebol, um craque, está difícil, mas vamos imaginar que haja um craque no futebol brasileiro. Então, mas é um cara que a gente gosta, que a gente curte, acha que o cara é demais, que as jogadas do cara são formidáveis, etc. Tal, e a gente tem uma grande admiração por ele. Aí nós pegamos uma imagem dele no jornal, aí nós pegamos uma agulha e vamos tocar no olho dele. O que vocês acham? O que vocês acham dessa experiência? Hein? Vocês gostam? É legal essa experiência? Ou é uma coisa que causa mal-estar? Causa mal-estar. Sabe o que é isso? É que nós atribuímos valores mágicos às imagens. Tal. Não só o homem pré-histórico. Nós podemos estender isso a ele porque nós reagimos dessa maneira. O significado religioso das imagens.